Acabou aqui a Pietra Bertolazzi de nos cobrar enfaticamente, quase que brigando, que ela quer mais mulheres na política, não é isso, Pietra? Quer mais mulheres aí ocupando cargos. E veja bem, Pietra, não é à toa que o Lula está sendo também tão cobrado para estabelecer um governo com uma representatividade feminina maior. O Brasil ocupa, Pietra, o posto de país com menos mulheres em cargos de liderança no setor público da América Latina e Caribe. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou que mulheres, Pietra, são apenas 18% dos líderes em 12 áreas da administração pública, desde a saúde até a economia. Quer dizer, poxa vida, sabe o que isso quer dizer, dezembro de 2000, o que quer dizer? O que isso quer dizer, Pietra? Nada. Vou te falar quais são os países que mais têm mulheres no parlamento, tá? Em primeiro lugar, você tem Cuba. Aí você tem Ruanda. Perdão, Ruanda é número 1. Depois você tem Cuba, é o segundo país com o maior número de mulheres na política e no parlamento. Aí você tem a Suécia no 4º lugar. Eu não estou achando o ranking aqui que eu tinha olhado, mas eu tenho isso de cabeça. Cuba, Ruanda, Zimbábue e aí tem a Suíça. Suíça lá em 4º. Mas os 3 primeiros países com o maior número de mulheres são esses. Ou seja, número de mulheres... É muito básico, né, mano? Parabéns a esses países. Parabéns a esses países. Né? Sexo não presume caráter, né? Caráter não é sexo, sexo não é caráter. Caráter não tem sexo. Logo, não faz sentido essa militância para que se tenha mais mulheres na política ou em qualquer outro cargo. As pessoas têm que seguir o que elas acham que elas têm que seguir. É normal mulheres não quererem entrar na política. É um ambiente hostil, é um ambiente extremamente masculino, é um ambiente onde as pessoas gritam, elas são grosseiras, né? O que elas querem? Fazer uma reforma no parlamento para que comece a se servir cupcake, né, pinte de rosa as mesas, não dá para se tornar mais agradável para a política feminina. Então não faz sentido nenhum. A mulher que quer entrar na política, ela entra tranquilamente. Pergunta para Ana Campagnolo se ela teve dificuldade em CDG, para Bia Kicis, para Zambelli, a própria Joyce Hasselman, que a gente não gosta, mas pergunta se alguma dessas mulheres teve qualquer dificuldade para CDG. Então a gente não tem tantas mulheres no parlamento porque elas não querem. Ô Pietra, você está falando isso, tá? Você ainda não sabe que em dezembro de 2021, de dezembro de 21 até março desse ano, o BID coletou informações sobre 4 diferentes níveis de hierarquia no setor público: ministros, secretários especiais, secretários adjuntos e subsecretários assistentes. E você sabe o que esse estudo mostra, Pietra? Mostra que é nula a representatividade feminina nos cargos de nível 1. Nos demais, nunca passa de 25%. Nível 2, 9,1% no último e 22%. Sabe o que isso quer dizer, Capês? Isso quer dizer o que você... o contrário do que você falou. Não, a sua postura é uma postura muito contra as mulheres. Eu não vou te dar... Eu vou dar a possibilidade... Eu só quero responder essa, aí eu vou passar a bola pra você. Eu só quero dar um dado antes. Só um instantinho, tá? Aí você vai entrar... Eu já sei onde você vai parar. Você vai parar na questão de salários entre mulheres em cargos mais altos e tal e tal. Então, só para começar, tá? Tem um economista americano, conservador, chamado Thomas Sowell. E ele fez uma pesquisa maravilhosa, inclusive, que constatou que mulheres com 40 anos de idade que abriram mão de se casar e ter filhos têm cargos tão altos quanto os dos homens e, inclusive, muitas vezes ganham mais do que os homens. Porque, normalmente, a mulher chega nos 30, 35, ela quer abrir mão de determinadas atividades, principalmente fora de casa, para que ela se dedique ao lar, aos filhos, né? O básico, né? Aquela questão básica da mulher, do papel da mulher e do homem, que não dá pra gente relativizar, Capês. Ou você vai me falar que é normal um homem deixar de seguir a carreira dele porque ele quer ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mãe trabalha fora. Isso não faz sentido algum, né? Pelo menos eu que vejo a grama como verde, ainda acho que esse é o normal. Tomé, e aí? O homem não pode ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mulher trabalha? Como é que acontece, Capês? É assim, eu tenho dentro da minha casa uma grande mulher empreendedora. A minha mulher, ela fez GV, ela fala 5 línguas, ela é pós-graduada na Alemanha e ela tem 150 pessoas abaixo dela no cargo que ela ocupa na empresa onde ela trabalha. Então, eu sou um grande apoiador da mulher trabalhando, da mulher lutando, da mulher empreendendo, mas o mais importante é que as pessoas tenham a oportunidade para que façam o que bem entendam. A política hoje no Brasil dá oportunidade para a mulher se candidatar, fazer uma boa campanha e entrar para a política. Então, isso é o mais importante. Agora, ser mulher é muito difícil, Capês. A mulher tem que ser mãe, tem que ser amiga, tem que
ser amante, tem que ser dona de casa, tem que cuidar de filho, tem que trabalhar, tem que empreender, tem que estar sempre linda, maravilhosa, tem que resolver tudo, tem que organizar por isso festa. Não pode ser ministra. Não é isso. Não é isso. Não estou entendendo. Não, vamos lá, você vai entender, você me interrompeu. A mulher já tem muitas incumbências. É a mulher, quando ela acaba sendo mãe e acaba tendo 1, 2 ou 3 filhos, ela acaba, ela própria, querendo dedicar um pouco mais de tempo para a família. Então é normal que se haja um pouco mais de homens do que mulheres. Muito pelo contrário do que você falou. Não estou tirando valor. Sabe por quê? As mulheres são melhores do que os homens em praticamente tudo que elas fazem. A mulher é mais competente, mais organizada, mais responsável, mais prestativa, mais pontual. Onde a mulher há menos corrupção. Mas a dinâmica de uma vida familiar, ela é complexa e ela é muito crítica para a mulher poder ser tudo isso ao mesmo tempo. Então é o que a Pietra falou. Acima de 40 anos, as mulheres que decidem ter algum cargo alto, elas vão ter. Na minha própria empresa, eu sempre tive mais mulheres do que homens. Sabe por quê? Porque elas fazem acontecer mais do que os homens. Então eu acho que essa discussão é mais uma discussão ideológica, é aquela discussão que a gente fica aqui colocando brancos contra negros, mulheres contra homens e não leva a lugar nenhum. Vamos discutir o que é importante, que não é isso. Tomé, eu concordo com essa lógica ideológica. Porém, acho que se o cara quiser ficar em casa cuidando dos filhos, não tem problema nenhum, é mais um rótulo que está sendo colocado, e o cara faz o que quiser também. A mulher também. O que as estatísticas estão mostrando ali é cargo público. É cargo público. Você pode não querer o cara. Ela falou que não quer, divide a tela aqui. Divide a tela. Se o cara quiser cuidar do filho, se o cara quiser cuidar da filha, quiser cuidar da mulher, ele também pode, não tem problema nenhum. Não acho nada de errado nisso, não. Isso aí tem uma limitação, talvez, ideológica que bloqueie. Porém, o que os dados estavam mostrando ali... biológica, Só um minuto, Pietra. Concordo que o homem tem que ir pra rua e tem que trabalhar. Mas se ele não quiser o fazer, quiser ficar em casa e a mulher aceitar, ok. Não vai ser a ideologia de A ou B que vai dizer que cada um... Concordo. Isso é liberdade. Claro. Isso aí, morremos aqui. Liberdade, cada um faz o que quer. E a mulher também. Os dados estavam mostrando aqui que em cargos públicos, ministérios... cargos que não são eletivos necessariamente, que o Tomé falou bem, a nossa situação política hoje no Brasil dá a possibilidade da mulher ser candidata, e a Pietra falou alguns nomes aqui que foram candidatas e venceram as eleições. Mas para o ministério não é a eleição, não. É uma indicação de um cara que sempre defendeu a igualdade, como é o caso do Lula, e agora na hora da composição do ministério não está chamando, não está vendendo aquilo que ele mesmo defendeu. Não, mas eu acho que nesse ponto é importante a gente mostrar política. Tem menos mulheres na política. Tem muita mulher competente. A gente está falando aqui da Simone e a Marina tentando disputar o mesmo ministério. Duas incompetentes. Então, enfim, eu concordo com a lógica da competência também, tá? Muito importante discutir e colocar nos cargos públicos pessoas competentes e qualificadas, independente do gênero. Pela cor, pelo gênero, é claro. Ricardo, só para complementar aqui, você falou uma coisa importante, né? No ministério hoje do Lula, nós não vemos tantas mulheres, negros, transexuais. Sabe por quê? Porque isso, para eles, é simplesmente um objeto de manobra. Isso é ideológico, não tem nada a ver com o dia a dia de cada um. Eu até gostaria que tivessem realmente pessoas lá, metade de homens, metade de mulheres, tivessem negros, tivessem índios, tivessem transexuais. Por que vocês não fazem? A oportunidade está aí. Só que agora, sabe o que acontece? Nada. Porque como é o PT que está lá, ninguém comenta disso. Parece que está tudo bem, é um mundo perfeito. Se a direita comete, eventualmente, uma postura como essa, de ter mais homens do que todo o resto das pessoas, a gente é muito atacado por conta disso. Então eu digo, tudo isso é ideologia para separar o Brasil e para que eles possam fazer com que o caos se implante, que é o que a gente vê sempre na esquerda em qualquer lugar do mundo. Doutor Luiz Felipe, na nossa área, que é o direito, sou num tempo em que no início dos anos 80... mulher não passava em concurso para juíza e promotora, dizendo que era o segundo salário da casa. Infelizmente, isso é verdade. Hoje, não só o preconceito foi superado, como as mulheres têm ocupado sempre os primeiros postos de classificação nos concursos e têm brilhado onde quer que elas atuam. Não é o caso de começar também a criar uma certa participação maior para, digamos, criar uma diferença para acabar com uma injustiça? Como é que está isso aí? Como é que você vê essa pouca participação da mulher? Ou concorda com a Pietra? Pô, capeza é injustiça, capeza... Você um papinho, sei lá, tem um pouco, Tomé. Então, olha, esse é o Tomé Abduch, né? A pergunta foi... Só para corrigir. Não, mas tem um pouquinho, assim, Abduch, de injustiça, porque nós tivemos muito tempo as mulheres sendo relegadas a postos secundários. Se você pegar os dados de hoje, eu puxei esse dado esse ano, no generalato, nos oficiais de alto postos militares, tem 4 mulheres, 5, 6 mulheres. É muito pouco. Graças a Deus. Ou seja, as mulheres não têm oportunidade de chegar aos altos cargos oficiais.
Eu acredito que é importante ter a oportunidade que você dê para as mulheres chegarem nesses postos. Então, permitir que mulheres ocupem altos postos, que nem a própria esposa do Tomé, ou seja, as mulheres começam a ver que mulheres podem ocupar postos mais altos, incentiva essas meninas, essas garotas lá na frente, a buscar esses cargos. Então, mas por que tem que incentivar? Se ela não quer, por que tem que incentivar uma coisa que não é natural dela? Mas eu volto para a minha questão. Assim, por que as pessoas só incentivam mulheres a ocupar altos cargos? Ninguém está preocupado em falar que tem pouca mulher em outras profissões que os homens colocam a força física e a vida em risco. E aí ninguém fica militando por isso, entendeu? Então não se trata de igualdade. Me perdoe. Existe uma disparidade aí de dominância de espaço. Com mulher no governo ou sem mulher no governo, gastar mais do que se arrecada, acabar com o dinheiro dos cofres públicos, não há mulher ou homem que segura.